Deus abençoe você. Estamos ao vivo pela TV Canção Nova, que bom ter a sua sintonia. Esse é o programa para ser feliz. Nós estamos concluiremos, na verdade, hoje, uma série maravilhosa sobre os sacramentos. Semana passada eu pulei a série dos sacramentos, que eu fiz o programa ao vivo lá da Canção Nova em São Paulo. Tive a alegria de estar lá em São Paulo, terça, presidi a missa dos 100 anos da Universidade de Belas Artes de São Paulo, a comemoração dos 100 anos, também já apresentei o programa para ser feliz lá, junto com o povo de Deus, na Catedral Nossa Senhora do Líbano. Também fiz a minha live de Quaresma de São Miguel de lá, né? Foi muito lindo. Então nós interrompemos, falei sobre a esperança cristã e hoje a gente volta com o último dos sacramentos, que é o sacramento da ordem. Mais para frente, o padre vai explorar mais um pouquinho o sacramento do matrimônio. Eu vi que surgiram muitas dúvidas, muitos questionamentos positivos, mas o padre vai concluir essa série do sacramento da ordem, com o sacramento da ordem, né, a série dos 7 sacramentos. E lembrando que eu fiz uma playlist também lá no meu canal chamada Sacramentos, e também na Canção Nova você encontra, Canção Nova Play, TV Canção Nova, na qual você pode ouvir, né, todos os programas sobre os sacramentos e aprender mais sobre os 7 sacramentos da igreja, que são uma fonte maravilhosa, né? De santificação, de conhecimento, enfim, de vida espiritual. Vamos começar cantando e depois a gente adentra mais no tema. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aí? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto para te falar, quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui contigo, ouvir a sua palavra, e obrigado porque o Senhor sempre com muita delicadeza, que é a chave do nosso coração, quer que a gente entregue na nossa liberdade a Ti o nosso coração, tudo que trazemos, em confiança que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quero acolher com carinho aqui toda a minha equipe, nossa equipe do Pra Ser Feliz, quem está lá na nossa ilha, né, na Twitter, fazendo essa transmissão, os nossos cinegrafistas, nossa produtora, e também Samuel e Cleuber e Samuel, uma dupla sertaneja. Opa! E aí, boa filho? noite. Como é que Bem, você graças tá? a Deus. Olha, não queria falar não, mas eu acho que foi o Cleuber que desligou o microfone do senhor, viu? Foi o Cleuber que desligou? Quis fazer uma Ei, pegadinha. Cleuber, que é isso, Não, Cleuber? gente, que isso, imagina. E eu comecei me achando que eu estava falando, eu falei, tá bonito o que eu estou falando, só não tem voz. Mas não foi o Cleuber não, padre? Não foi. Não, eu tô achando que foi aquela produtora lá. Ó. Ah, é, né? É, ela chegou há pouco tempo, ela falou, vou sabotar esse grandão Isso, aí. verdade. Como que é o seu nome? Maria Luísa, linda, Deus abençoe. Ela falou que tem 20 anos, eu acho que ela tem 13. Ah, tem, com certeza. Menor aprendiz. Que bom, Samuca, bem-vindo. Como é que foi o final de semana? Foi ótimo, graças a Deus. Tava para onde? Olha, esse final de semana eu fui para São Paulo, levar minha sogra para um procedimento cirúrgico, daí depois a gente passeou um pouquinho. Tava na Missão Família, então. Isso, Missão Família. Depois fiquei em casa, a esposa participou aqui do Frei Gilson, Ai, que legal. do acampamento, viu o senhor também, né, que estava aí. Foi maravilhoso. Trabalhando bastante. Trabalhei. Mas que bom. E o nosso grande Cleuber? Padre, O que você aprontou no final de semana? Bem-vindo. Final de semana foi dia de ficar em casa, né? Ficou em casa também? Muita coisa para arrumar, meu Deus do céu. É, você mudou há pouco tempo, Sim. né?
Uau, mudança é um mal necessário. Você mudou também há pouco tempo, né? Sim, aham. Foi para uma casa, não gostou do apartamento, não? Na verdade, padre, eu não mudei. Quando eu cheguei na casa, não deu certo. A esposa viu que tinha que fazer muitos ajustes na cozinha e tive que voltar para o apartamento. Mas você vai mudar, com a graça de Deus, muda na hora hora certa, né? Na hora certa. Mas é um mal necessário, né? Muita coisa para mudar. Gente, eu sou padre, celibatário. Quando eu tenho que fazer uma mudança, eu já vejo que é chato. Eu imagino com criança, né, mudando. Não é brinquedo. Ai, nem fala. Então ficou em casa, só arrumando as coisas. Só arrumando as coisas. Foi lá que você planejou, então, que ia desligar meu microfone? Foi, exatamente. Já tem tempo que ele está falando isso para mim. Hoje deu certo. Deus abençoe, viu? Amém. O programa passado, vocês estavam com o ouvido em pé, porque eu estava falando do matrimônio. Agora eu quero a mesma atenção, já que eu vou falar do sacramento da ordem, tá certo? Vocês já casaram, né? Não, mas agora... Samuel é filho de diácono, talvez ele vire diácono, né? Ó, padre, o senhor já falou isso aquele dia, mas... Pensou? Mas eu quero que vocês estejam atentos também, viu? Pode deixar. Para quem perguntar o que é o padre, como funciona, vocês já vão saber dizer, né? É uma infinidade. Gente, olha, eu também precisaria, confesso, de vários programas para falar sobre o sacerdócio, viu, irmãos? É muito profundo mesmo. E, claro, o sacramento do matrimônio, os dois estavam aquele dia, né? Do matrimônio. Vocês viram quantas perguntas, gente? Muitas Eu perguntas. fiquei admirado. Como o povo de Deus, de fato, quer saber, né? Precisa entender. Você sabe, eu vou fazer depois, talvez, falando aqui a gente se compromete, mas de verdade, quero fazer uma série talvez sobre o matrimônio, ouvir os casais, pegar ali algumas dúvidas que chegam para nós e fazer uma série assim dos 3, 4 programas. Eu acho que vai ser muito Boa ideia. muito bem-vindo, né, para responder as perguntas do povo de Deus. Nós já tivemos, os meninos lembram, o programa com Dom Falcão, 2 programas na verdade, né, no qual a gente falou sobre a nulidade matrimonial, etc. Também o Dom Devair, né, bispo de Piracicaba, esteve conosco falando sobre casais de segunda união. Então, voltando, depois que passar aí essa maré mais corrida do padre, me comprometo com os meninos aqui, os 2 casados, com certeza vão me lembrar, né, para a gente fazer essa série mais aprofundada. Então, vamos lá. Sacramento da ordem, que a ordem é o sacramento do padre, do bispo, do diácono. Nós vamos ler 3 passagens bíblicas. A primeira passagem bíblica é a primeira ordenação que existiu na história. Santa Ceia, Lucas 22, a partir do versículo 17. A partir do versículo 17, isso. Jesus na Santa Ceia, aqui, ele instituiu o sacerdócio. Veja bem, Lucas 22, 17 em diante. Se você tiver com a sua Bíblia, pegue, que é bom você acompanhar aqui na Sagrada Escritura. Então, Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: recebei este cálice e fazei passar entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino dos céus. Reino de Deus. A seguir tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando Jesus abençoou o pão e o vinho e disse: isto é o meu corpo, depois isto é o meu sangue, o que ele disse no final aqui, no versículo 19? Fazei isto em memória de mim. E o verbo, a flexão do verbo no original do grego, e também no português, está no imperativo, fazei. Não é uma sugestão. Jesus ali ordenou que homens, que são os que estavam com ele ali, os apóstolos, fizessem isso em memória dele. O que em memória dele? Oferecer o seu corpo e o seu sangue. Então, naquele momento, ele instituiu o sacerdócio, sabe? Ele instituiu homens para que vivessem como ele e fizessem o que ele fez. Oferecendo o seu corpo e o seu sangue. Tanto que o padre na missa, é Cristo quem celebra no padre, que o padre não fala: isto aqui é o corpo de Jesus. Ele fala: isto é o meu corpo. Porque é Cristo celebrando nele, isto é o meu sangue. Sabe? É muito sério. Então Jesus quis o sacramento, Jesus instituiu o sacramento, instituiu os padres, né? Com essa autoridade de consagrar o corpo e o sangue, o corpo e o sangue, o pão e o vinho, desculpa, que se tornam corpo e sangue de Cristo. Mas também, os primeiros padres ali, né, que foram instituídos, eles foram instituídos para viver como Jesus viveu. Jesus se casou? Não. Jesus viveu totalmente para a missão. E ele fez da vida dele uma oferta ao Pai, um sacrifício. O padre é um homem sacrifício. É a personificação, no sentido de imitação, né, de configuração, de Jesus aqui.
Porque só Jesus que tem o poder de perdoar os pecados através do Padre. Só Jesus que tem o poder de consagrar o pão e o vinho e torná-lo corpo e sangue, o seu corpo e o seu sangue, no Padre, através do Padre. Então, o padre não casa porque Jesus não casou. Não é outra razão. Tem gente que sai falando, é por causa de bem, é por causa disso. A pessoa nem sabe o que está falando. Razão é teológica, é espiritual, entendeu? Tanto que eu digo para vocês, se um dia a igreja falasse os padres podem casar, muitos não casariam. Eu não casaria. Porque a gente não é um solteirão, é uma consagração, é uma configuração total a Jesus, que faz o que ele fez e vive como ele viveu. Então nós vemos, abra agora João 20, 23. Nós vemos que Jesus, ele deu a autoridade para os discípulos consagrarem o seu corpo e o seu sangue, mas também deu aqui, apareceu ressuscitado e disse para os discípulos, a partir do versículo 22, então soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então veja bem, Jesus ordenou os apóstolos na última ceia, e depois ressuscitado, ele apareceu e disse, eu dou a vocês o Espírito Santo e a autoridade para perdoar os pecados. De quem vocês perdoarem, estarão perdoados. E os apóstolos, eles são os primeiros bispos, os primeiros enviados de Cristo. E os padres são colaboradores diretos dos bispos. Então, os padres e os bispos têm autoridade para perdoar o pecado que Jesus deu. Está aqui na Bíblia, sabe? É autoridade espiritual para perdoar pecado. Agora eu quero que você leia uma outra passagem, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo... Desculpa, 1 Timóteo não. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de língua grega começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de língua grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram, não está certo que nós abandonemos a pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus, de sabedoria, para que lhes confiemos esta tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou toda a multidão. Escolheram então Estevão, escolheram outros homens, eles foram apresentados, pulei os nomes de todos aqui, vou ao versículo 6 final, eles foram apresentados aos apóstolos que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Veja bem, os apóstolos que foram ordenados por Cristo, agora estão ordenando, impondo as mãos e ordenando diáconos, ordenando outros presbíteros. Então a gente vê a sucessão apostólica. Todo bispo é sucessor de um apóstolo. E a sucessão apostólica ao longo da história não foi quebrada. Sabe? Desde lá atrás, cada bispo é sucessor de um apóstolo. Então Jesus ordenou os bispos, os padres, e lhes deu essa missão. Vai, consagrem o meu corpo e meu sangue, o pão e o vinho para que se tornem meu corpo e meu sangue, perdoem os pecados, ordenem novos, sacerdotes, e assim por diante. Agora veja bem, eu já dei a fundamentação bíblica, agora eu vou dar a fundamentação doutrinária. No Catecismo da Igreja Católica, dos números 1536 a 1600, está bem explicada a questão do sacerdócio, se você quiser se aprofundar mais. Mas o número 1536 diz, o sacramento da ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o final dos tempos. Jesus ordenou os seus apóstolos, bispos que ordenaram outros, por exemplo, Tito foi bispo de Creta, ele era colaborador de Paulo. Ele foi o primeiro bispo de Creta. Tiago foi o primeiro bispo de Jerusalém, depois se tornou mártir. E assim sucessivamente, Então, esses bispos ordenados iam ordenando outros e a igreja foi acontecendo. Começaram as primeiras dioceses. Então, o padre, o bispo, ele recebeu a autoridade totalmente de Cristo. E ele vive como Cristo. Por isso que o celibato existe, sabe? Não é por falta de opção, mas é por uma configuração total. É por ser um homem sacrifício como Jesus. Que em cada missa, Jesus, mais uma vez, se sacrifica na cruz e o padre com ele,
E prosseguindo a reflexão do catecismo, número 1554 do catecismo vai explicando que existem 3 graus do sacramento da ordem. Quais são os 3 graus? O episcopado, que são os bispos, né? A plenitude do sacramento da ordem, são sucessores dos apóstolos, diz aqui o catecismo, tem autoridade para ordenar padres e diáconos, governam dioceses. Tem o 2º grau do sacramento da ordem, que é o presbiterado, né? Os padres são colaboradores dos bispos. Eles confessam, celebram a Eucaristia, são pastores das comunidades, né? E tem os diáconos, que tem o 3º grau da ordem, eles não podem celebrar a Eucaristia, nem confessar, né? Eles são servidores da palavra, da liturgia, da caridade, ajudam os bispos e os padres. O diácono pode casar, se ele for um diácono permanente, como o pai do Samuel. Quantos anos seu pai foi diácono? Olha, 15 anos, eu acho. 15 anos. 20 para 15 anos, alguma coisa assim. E é legal falar que o diácono, né? Ele só é diácono se a esposa conceder, né? Se a esposa permitir. Verdade. E depois que se a esposa acontecer da esposa falecer, ele não pode mais casar, né? Muitas mulheres gostam dessa parte. Né? Até no caixão elas querem ser a única da vida. Né? Mas você viu seu pai fazendo batizados, casamentos? Sim, meu pai fazia muitos casamentos, muitos batizados. E ele tinha o costume de juntar as pessoas que não tinham muitas condições de casar e fazer o casamento das pessoas de uma forma mais simples. Daí minha mãe corria atrás dos vestidos, pedia doação para as coisas. Que legal, que bonito. E fazia o casamento, né? Fui no velório do pai de Samuel, de fato, a gente percebia, né? Tanta gente ali, tantos padres, né? Muita gente, mas que legal, que bom. Tem um filho de um diácono aqui para dizer que o diácono pode ser casado e tal, só que ele não tem o grau da ordem para atender confissão, para celebrar a Eucaristia, né? Ele pode fazer batizado, pode fazer casamento. Então, prosseguindo, reflexão sobre o sacramento da ordem. Qual que é a matéria e a forma do sacramento da ordem? Porque a igreja usa a conceituação aristotélica, né, que foi usada por Santo Tomás de Aquino, da matéria e da forma. Qual que é a matéria do sacramento da ordem? A imposição das mãos do bispo. Sem isso não acontece ordenação, como nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 1 ao 6. E qual é a forma? É a oração consecratória. A oração pedindo a graça do Espírito Santo, os dons do ministério, né? Muito bonito. Você que foi numa ordenação, numa ordenação ainda, te encorajo aí, é bem bonito. Você esteve na ordenação do seu pai? Sim, estive. Se não tivesse, seria deserdado, né? Foi muito bonito. Que legal, é lindo demais. Eu lembro que a minha família veio na minha ordenação também, há quase 15 anos atrás, foi um momento único também, muito bonito. Ministro do sacramento, quem pode ordenar? Somente um bispo validamente ordenado. 1576, número do catecismo da igreja. E quem pode receber o sacramento da ordem? Um homem batizado, ter uma vocação reconhecida pela igreja, ser celibatário, né? No rito latino todos nós somos celibatários, e passar por uma adequada formação teológica e espiritual. Ou seja, nós, para sermos ordenados padres, a gente tem que fazer 2 faculdades, filosofia e teologia. Então, a formação de um padre demora de 7 a 10 anos, às vezes mais, né? Nós temos que estudar também outras coisas, tem formação pastoral, formação espiritual. No nosso caso, na Canção Nova, nós estudamos algumas línguas, né? Que são importantes, as línguas bíblicas. No meu caso, na teologia, tinha grego, tinha hebraico, né? Efeitos do sacramento. Cânon, número do catecismo, 1581 a 1589. Configuração a Cristo. O sacerdote ordenado age em persona Christus captis, na pessoa de Cristo cabeça. Outra coisa dentro desses números ainda do catecismo, imprime um caráter indelével, um selo espiritual permanente que não pode ser retirado. Mesmo se o padre se casar, ele está dispensado, né, dos ofícios ali sacerdotais, né, dispensado da ordem, mas ele vai ser na alma dele padre para sempre, porque é um sacramento que imprime um caráter indelével, né? Outro efeito do sacramento, número 1589, força do Espírito Santo para desempenhar sua missão com amor e fidelidade. A gente tem deveres no sacerdócio, mas a gente também tem uma graça de Deus que a gente sente, eu sinto. Eu confesso que eu faço muito mais do que o que eu sou capaz de fazer, em coisas que eu nunca pensei em fazer, sabe? Pela graça, a unção do Espírito Santo que veio sobre mim no meu sacramento, no sacramento da ordem que eu recebi. É uma unção sobrenatural também, né? É linda a vocação sacerdotal. Sou apaixonado pela vocação sacerdotal. Código de Direito Canônico agora. O Código de Direito Canônico nos ensina, a partir do cânon 1008, que
a missão principal do sacerdote é ser sacerdote, profeta e rei. O tríplice munus, santificar, né? Através dos sacramentos, ensinar através da pregação e governar, né? Sacerdote, profeta e rei, através da paróquia, do ser pároco, dos serviços também administrativos. Cânon 1008 e 1009. Pelo sacramento do Código de Direito Canônico, pelo sacramento da ordem, são constituídos ministros sagrados, isto é, os que, marcados por um caráter especial, são consagrados e designados por Deus por meio do ministério da igreja. Apacentam o povo de Deus, desempenhando o ofício de ensinar, santificar e governar, como eu disse. Código de Direito Canônico, Cânon 276. Os padres devem procurar sempre a santidade na sua vida, pois consagrados a Deus por nova maneira na recepção da ordem sagrada, são dispensadores dos seus mistérios a serviço do povo. Olha que lindo, o Código de Direito Canônico está dizendo, o padre tem que buscar a santidade. Claro, a gente conhece talvez sacerdotes que não estão buscando, não cabe a nós julgar, cabe a nós rezarmos por eles e reconhecermos que mesmo estando talvez em pecado, eles trazem algo sagrado e santo nas suas mãos. É a doutrina da igreja do ex opere operato, né? Independe da dignidade do ministro, mesmo que o ministro não seja totalmente digno, Deus continua agindo através dele, porque um dom dado, Deus não tira. Romanos 11, 29, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Esses dias eu vi um professor de teologia falando algo que me chamou a atenção. Eu queria que os meninos prestassem atenção nisso que eu vou falar, e quem está aqui, para você ter noção. Eles foram dizendo o seguinte, Judas também foi ordenado por Jesus, né? Judas também expulsou demônios, Judas também curou doentes, Judas também perdoou pecados. Então esse professor de teologia dizia que se Judas aparecesse, Judas Iscariotes, diante dele, ele beijaria a mão de Judas. Mesmo Judas sendo um traidor, porque ele pecou, mas o que ele recebeu de sagrado continua sagrado. E essa é a dor dos batizados, dos padres que vão para o inferno. Porque lá no inferno, tanto o batismo quanto a ordem imprimem um caráter, um selo na alma que não pode ser tirado. O demônio vai tirar sarro. Você tem um selo de Deus, mas você escolheu vir para cá, né? Então veja bem, se encontrar Judas Iscariotes, eu beijaria a mão de Judas. Porque tudo bem, ele é um traidor, mas o que ele recebeu não é anulado. Lá no inferno ele tem isso, claro, ele se condenou, escolheu a condenação, como o próprio Jesus disse, né? Mas ele recebeu algo sagrado. E olha só, o decreto Presbyterorum Ordinis, que é um documento bonito sobre o sacerdócio na igreja, né? Diz que os presbíteros, os sacerdotes, número 2, né, do Presbyterorum Ordinis, os presbíteros, pela unção do Espírito Santo, os padres são marcados com um caráter especial, que os configura a Cristo sacerdote, de tal modo que possam agir em nome do Cristo cabeça, né? Com essa função mesmo, Cristo agindo neles, né? E Presbyterorum Ordinis novamente, número 12, a santidade dos presbíteros contribui muito para o próprio exercício frutuoso do seu ministério. Quanto mais santos eles forem, mais frutos eles produzirão. Nós padres somos chamados a ser santos, mas existem padres como João, fiéis, que ficam aos pés da cruz, até na crucifixão. Existem padres como Pedro, que levantam, caem, estão lutando. Pedro negou Cristo. E existem os que decidem seguir o caminho de Judas. Mas, né, é uma metáfora bem concreta, mas a nós cabe rezar, amar o padre. E se o padre não entendeu o sagrado que ele traz, o católico precisa entender. E se ele está errando, pecando, conversa com o bispo, com discrição, né? Mas nunca desrespeite um sacerdote, porque Cristo está vivo nele, agindo através das mãos consagradas dele. Como discernir uma vocação sacerdotal? Talvez você jovem aí pensando, eu vou ser padre, eu não vou. Você mesmo, viu, adolescente aí, ser padre é muito bom, tá? Eu sou muito feliz como padre, e se você sente o chamado, vai atrás. Vai conhecer um seminário, vai buscar direção espiritual com o sacerdote, fala pároco aí da sua paróquia, um bom sacerdote, né? Procure um bom sacerdote, busque direção espiritual, vá conhecer um seminário, não tem problema nenhum, mesmo que você, não sei se minha vocação é ser padre, conhecer o seminário não vai te matar, e não é porque você foi conhecer que você vai ser obrigado a ser padre, né? Mas vença sacerdote, o discernimento se faz através da oração, do acompanhamento espiritual,
da leitura de bons livros, livros espirituais, história de santos, enfim. É isso, bastante conteúdo, mas eu não podia falar de forma superficial do sacramento da ordem, né? Nós vamos cantar um pouquinho com Samuel e já estaremos de volta, gente. Veja bem, o programa de hoje está muito especial, só está começando. O segundo bloco todo eu estarei aqui para responder a sua mensagem. Envia para nós via WhatsApp, Facebook, Instagram. Vai ser um prazer. Deus abençoe. Vem o Senhor me ofertar, a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Estamos de volta aqui com o programa Para Ser Feliz, hoje falando sobre o sacramento da ordem. Pode mandar a sua pergunta via WhatsApp, está aparecendo o número do WhatsApp aí na tela, se não já vai aparecer, coloca aí para nós a produção por gentileza. O endereço também do meu Instagram, do Facebook, do Twitter, manda aí para a gente, tá? O padre está aqui para responder as suas perguntas. Também quero abraçar os senhores sacerdotes que acompanham, os senhores diáconos, os senhores bispos, pedir a bênção de todos, dizer que nós estamos aqui para rezar pelos senhores, viu? Contem com a gente, rezemos pelos padres, peçamos a Deus a santificação do clero, isso é muito importante, porque todo mundo ganha, né, com padres santos. A ponte entre nós e o céu é muito grande, é muito forte, muito intensa. Também quero agradecer aqueles e aquelas que estiveram aqui no acampamento esse final de semana de São Miguel Arcanjo. Eu estive presidindo a missa do sábado, preguei na sexta, preguei no domingo, conduzi a adoração sexta, conduzi a adoração domingo, preguei na paralela, trabalhei bastante, foi uma bênção. Um abraço a você que esteve, foi muito bonito, assim, uma experiência linda. Eu também concluí ontem a minha quaresma, né, a quaresma de São Miguel Arcanjo no meu canal. Graças a Deus chegamos ao 100% da nossa campanha que estávamos fazendo lá para ajudar a Associação Internacional Privada de Fiéis, a Canção Nova, né, os missionários. E a missão da Canção Nova. Então, obrigado a sua generosidade, obrigado a você que rezou a quaresma comigo. Hoje, no Ecônomo da Canção Nova, o Wanderson Corozato, né, me mandou uma mensagem muito feliz, falando: Padre, obrigado, Senhor, e obrigado a esse povo maravilhoso, né, que correspondeu, que nos ajudou nesse momento tão difícil, né? Então, obrigado mesmo, você que rezou a quaresma. Muitos testemunhos chegando, eu vou depois postar amanhã ou depois aí, alguns testemunhos que chegaram já da quaresma. Vamos lá, nós temos aqui esse livro maravilhoso da Adelita Maria Rossetti, né, Furlani, que é da comunidade Canção Nova, tia Adelita, Explorando a Doutrina da Igreja Católica. Um livro muito bom, olha a grossura desse livro, gente. Conteúdo bom, conteúdo denso. Você pode pedir pelo loja.cançãonova.com. Obrigado, Adelita, por esse livro maravilhoso. Estão aqui os meus livros que vocês já conhecem. Libertação da mente ansiosa, orações pela libertação da ansiedade, o terço pela libertação da ansiedade também. Está aqui, você pode pedir tudo isso pelo loja.cançãonova.com. E também quero convidar você a conhecer aí as minhas canções, as canções dos meus DVDs. Você pode ouvir no Spotify, Twitter, Deezer, pode ouvir os clipes no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Vamos lá, eu quero abraçar com carinho o Antônio Carlos Marinho, lá de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Sempre acompanha, sempre manda mensagem. Obrigado, viu, amado? Deus abençoe você e sua família. Também a Ana Tavares, nos acompanhando aqui, pedindo oração pelo filho que está namorando. Vejo nele uma vocação religiosa. Reza por ele, mas isso é muito subjetivo, né? Eu sei que tem muitas mães que querem que os filhos sejam padres,
Mas nunca pode forçar, né? É uma coisa muito pessoal, né? Não estou dizendo que a senhora está forçando, mas é uma coisa muito pessoal. Tem mães muito devotas, né? Que ficariam muito felizes se o filho fosse padre, né? Mas isso é uma coisa bem pessoal, uma escolha bem pessoal. Vamos lá. Padre, sua bênção, não fale o meu nome. Eu fui confessar uma mulher. O padre disse que o que eu estava confessando não era pecado. Eu tive um casamento conturbado, apanhava muito, mas amava o meu marido. Com o tempo o amor foi acabando e me apaixonei por outra pessoa. Separamos, mas ele disse que não era pecado eu ficar com outra pessoa. Então, nesse caso, é ou não é pecado? Boa pergunta. Eu não, quase disse seu nome. Não vou dizer. Filha, olha, nós amamos os padres e reverenciamos, sim, os sacerdotes, sim. Mas o sacerdote, ele é ordenado não para falar o que ele acha, mas para falar o que a Bíblia diz, o que a igreja diz. O sacerdócio não está acima de Cristo. Tem padres que são mais misericordiosos que Jesus, né? Não é misericordioso, é uma metáfora, claro. Se o padre está falando algo que a Bíblia não diz, se o padre está falando algo que o catecismo não diz, ame o padre, respeite, mas não siga. Se o padre está dizendo que não é pecado algo que a Bíblia diz que é pecado, me perdoe, quem é o padre, né? Que nós, sacerdotes, nos coloquemos no lugar. É que tem irmãos, talvez, que tiveram uma formação laxa, ou que talvez estão em algum erro e querem justificar isso, né? Mas olha, tem aquela passagem do Evangelho que diz, né? Ai de vós, fariseus, vocês não entram no céu e andam terra e mar para converter alguém, quando convertem se tornam essa pessoa pior do que vocês. Vocês não entram no céu e não deixam quem quer entrar. Então, cuidado, um alerta para nós sacerdotes. Se a pessoa não está vivendo, pelo menos deixa quem quiser viver, né? Se ele falou algo que não está na doutrina, não siga. Isso que ele falou não tem nada a ver. Se eu sei, talvez você sofreu, mas se você tem o vínculo estável do matrimônio, sabe? Você tem o vínculo do matrimônio, o sacramento. Tudo bem se você apanhou, se teve coisas ali que constituem uma nulidade matrimonial, você vai entrar com o processo de nulidade matrimonial, você está entendendo? Dar a entrada, conquistar a nulidade matrimonial e aí se casar de novo. Agora, se você simplesmente está com outra pessoa, né? Você já viveu um relacionamento tão conturbado, será que agora já está com outra pessoa? É isso que você quer? É isso que você precisa? Será que você não precisa de um tempo para você rezar, para você colocar a sua vida em ordem? Será que a solução da vida é só uma outra pessoa? É só vida íntima? Será que você não precisa ter um tempo com você e com Deus, não? A pessoa sai de um relacionamento conturbado e já quer entrar em outro. Não é uma outra pessoa que vai resolver o seu problema, né? Se você não estiver bem com você mesma, se você não estiver curada na sua autoestima, você pode pular de galho em galho, de marido em marido, que o problema só muda de lugar, tá? Então, você não está no estado regular se você simplesmente tem um vínculo matrimonial e está com outra pessoa, entendeu? Eu respeito a sua situação, né? É muito triste o fato de você ter apanhado e se tem risco à vida, né? Por exemplo, você está lidando com uma pessoa que pode te matar, o que está te batendo, acabou, né? Sai mesmo, vai embora, vai esperar a pessoa te matar. Mas não é sair já pegar o primeiro, né? Vamos com calma, né, gente? Você está saindo de um relacionamento que você apanhou por anos, agora já vai para outra pessoa, assim, de qualquer jeito, né? Enfim. Meu conselho, você está me perguntando, eu estou te respondendo. Vamos lá. Tem mensagens aqui, deixa eu ver. Boa noite, padre, sua bênção. Quando o padre deixa o exercício da ordem e casa-se, ele vai levar o sacramento consigo até o final da vida. Diante dessa afirmação, pode-se dizer que a esposa está casada com um padre ou com um ex-padre? Olha, na alma dele, como o sacramento, o catecismo e o código de direito canônico ensinam, o sacramento da ordem imprime um caráter na alma, é um selo. A pessoa nunca mais vai ser a mesma. Contudo, ele está dispensado da ordem, na alma dele, no interno dele. Ele vai ter alma de sacerdócio, mas o sacerdócio dele, o exercício do sacerdócio não é lícito. Ele não pode confessar, ele não pode celebrar missa, entendeu? Porque ele não está exercendo o sacramento da ordem, tá bom? Então é melhor dizer um ex-padre, né, para não confundir o povo, que você vai falar, a mulher é esposa do padre, até você explicar que o focinho de porco não é tomada, né? Ou não precisa dizer que é ex-padre também, né? Não precisa ficar com essa especulação. A pessoa talvez viveu uma crise, ela decidiu seguir outro caminho, entendeu? Respeitemos e oremos também por esses irmãos, né? O Samuca, você lê para nós, por gentileza? Essa mensagem é do Carlos Valério. Padre, sua bênção. Tenho 48 anos e um filho de 24 anos. Estou vivendo a castidade há 15 anos.
Gostaria de saber se mesmo com 48 anos e um filho adulto, posso me tornar padre. Carlos Valério. Que bonito, Carlos, a sua partilha, filho. Olha, você tem que conversar com o bispo da sua diocese, né? O correitor do seminário. Isso varia de diocese para diocese. Por exemplo, a Canção Nova, como nós temos uma vida muito atípica, somos missionários, é uma realidade, é um carisma bem atípico, né? Não é uma diocese onde o padre vai trabalhar numa paróquia, etc. Nós temos um limite de idade, assim, geralmente o vocacional trabalha com limite, porque até para a própria pessoa conseguir se adaptar, é uma vida bem exigente. Todavia, existem dioceses que recebem, sim, gente, a gente chama de vocações maduras, né? Recebem vocações maduras no seminário. Se o teu filho já se sustenta, ele é de maior de 21, né? Se ele se sustenta, se ele já casou ou está bem encaminhado, não depende diretamente de você, né? Se ele já trabalha, você pode conversar com o bispo, sim, com o pároco, ou até mesmo com o reitor do seminário, né? E ver essa possibilidade, tá bom? A Maiara mandou uma mensagem aqui, agora ela não disse, Maiara Araújo, se estiver vendo, me responde, que ela quer dar um testemunho. Agora, eu não sei se o testemunho é da Quaresma de São Miguel, porque eu estava falando agora há pouco, né, dos testemunhos da Quaresma de São Miguel. Se for, escreve aqui para mim, Maíra, aliás, Araújo. Hoje quero testemunhar o milagre que vivi, meus rins voltaram a funcionar com o tratamento e os remédios. Foi na Quaresma de São Miguel, ela acabou de responder, Maíra Araújo. Só Deus sabe cada lágrima, cada oração, cada momento de dor que passei. Ele também sabe o quanto sempre confiei na promessa dele na minha vida. Obrigado, Padre, rezando com o Senhor a Quaresma de São Miguel. Vi que nada é impossível para aquele que crê. Deus tudo pode. Obrigado, Maíra. Eu vou te pedir uma gentileza. Reformula essa mensagem. Começa escrevendo assim, na Quaresma de São Miguel aconteceu isso. Porque depois eu vou postar alguns testemunhos, Maíra, para incentivar a fé do povo, para quem está vivendo esses problemas, ver que Deus pode fazer. Então reformula, manda mensagem de novo, só dizendo que é na Quaresma de São Miguel para eu postar. Pode fazer isso? Agradeço. Vamos lá, muita gente aqui conosco. Tem uma pergunta de um guri aqui, eu acho, pelo que eu percebi, ele é bem adolescente. Vamos ver. Joaquim André, pela fotinha dele aqui, criança quase. Padre, existe diferença entre padre diocesano, religioso, diácono permanente? Olha que pergunta muito boa, Joaquim. Depois você me digita aqui quantos anos você tem. Deve ter uns 11, pelo que eu percebi. Olha, existe sim. Existem os padres diocesanos. Quem são os padres diocesanos? Os que são formados para ficarem nas dioceses. Cada território tem uma diocese. Por exemplo, aqui é a diocese de Lorena, que tem um bispo, Dom Vladimir, que tem várias paróquias e padres nessas paróquias. Alguns são os párocos, o responsável geral, e outros são os vigários, os que estão lá, que não é o responsável geral, principal da paróquia, mas que está ajudando o pároco. Eles são chamados de vigários. E os diocesanos são formados para assumir paróquias, na diocese, em geral. Os religiosos, eles são de uma congregação ou de uma comunidade fundada com um carisma, um dom específico. Por exemplo, os salesianos foram fundados por Dom Bosco no século XIX e eles trabalham com a educação, com os jovens. Os franciscanos foram fundados por São Francisco lá no século XI, e eles têm muitos trabalhos, têm várias ramificações do carisma franciscano, mas trabalham com educação, trabalham com os pobres, trabalham na Terra Santa. Nós da Canção Nova, o Padre Jonas fundou a Canção Nova com um carisma específico, trabalhamos com comunicação, com retiros, não assumimos paróquias, por exemplo. Poucos padres da Canção Nova têm paróquia. Temos uma paróquia no Paraguai, uma em Moçambique, na África, que eu me recordo. Campinas, com o Padre Arlon. O padre Arlon, ele já não está no núcleo da Canção Nova. Sim. Então ele está num tempo de licença, tal, ele ajuda lá. Temos também em São Paulo, né, o Padre Anderson, que ainda está ligado à Canção Nova, então, que é o pároco lá, mas nós não trabalhamos em paróquias fixas. Nós trabalhamos pregando retiros, eu apresento programa de televisão, tenho um trabalho com as redes sociais, porque o nosso carisma é comunicação. Então eu posso ser transferido. Eu estou aqui em Cachoeira Paulista, posso ser transferido para os Estados Unidos, posso ser transferido para Israel, para a África, para o Nordeste, para Curitiba, para Cuiabá, onde a Canção Nova tem casa. Não fico só numa diocese, tá? Essas são as diferenças. Então cada carisma tem, cada congregação ou comunidade tem o seu carisma, que é o jeito de viver, o jeito de rezar. Na Canção Nova nós vivemos trabalho santificado, né? A vida de oração, a vida fraterna, temos os princípios de vida. Não é só uma televisão.
não é só um lugar de eventos, né? É um dom, é um carisma, um jeito de viver, um jeito de rezar. Somos 1.500, mais de 1.500 membros, se eu não me engano. Então, você tem que conhecer, por exemplo, você, Joaquim, se você, mesmo novinho, estiver pensando em ser padre, você tem que começar a conhecer, começar a ver na internet, começar a ler como vivem os franciscanos, como vivem os padres da Canção Nova, como vivem os carmelitas, como vivem os salesianos, né? E assim sucessivamente, tá bom? Os diáconos permanentes são homens casados, que estudam teologia, são ordenados pelo bispo e ficam servindo numa paróquia, ajudando o pároco, fazendo casamento, batizando, etc. Samuca, mais uma mensagem. Essa mensagem é da Alvani. Padre, boa noite. Um casal casado na Igreja Católica, porém, um dos cônjuges não acredita e nem concorda com o celibato dos padres. E também vê normalidade a relação com outra pessoa fora do matrimônio. A pessoa não é participativa da comunidade. Qual a sua opinião a respeito? Ela não é católica, simplesmente. Não é católica, não entendeu o que é ser católico, não está vivendo como católico. O casal casado na igreja, porém um dos cônjuges não acredita nem concorda no celibato dos padres. Também vê normalidade a relação com outra pessoa fora do matrimônio. Não participa da comunidade. Precisa de conversão. Reza para essa pessoa se converter, porque senão ela vai para o inferno se continuar assim, simples. Tramontina, né? Exatamente, sharp. Simples. Vamos lá. Gustavo, padre, se um padre deixa a ordem, o sacramento e se casa, mas a esposa dele falece, ele pode retornar? Depende. Depende se ele não tem filho pequeno, depende como que foi a situação pública, depende como que foi a demissão do estado clerical, depende se o bispo acolhe, tudo depende. Vamos supor que ele foi, casou, a esposa faleceu, não teve filho, se arrependeu, viu que foi um lapso, estava meio depressão, foi conversar com o bispo entendeu, o bispo pode restituí-lo, né? Pode pedir a Santa Sé restituição, tá bom? Boa noite, padre, sua bênção. Vivo um relacionamento há 16 anos. Tenho uma filha desse relacionamento. Porém, o fato dele já ter sido casado no religioso, não posso me casar. Não comungo. Filha, eu confesso que eu não vou responder essa sua mensagem, porque não está dentro do tema, e o padre já fez um programa semana retrasada sobre isso, 3 programas com bispos sobre isso, então eu vou pedir para você dar uma olhada lá no programa de casais de segunda união. Padre Adriano, você vai digitar, Dom Devair, casais de segunda união, tá bom? Estou vendo as mensagens aqui, vamos lá, não, também não está dentro do tema, como é um programa sobre os sacramentos, né? Eu vou me reservar mais ao tema. Temos mais programa? Temos uma aqui, pergunta, padre. aliás. Você lê para mim, por gentileza, filho? É da Rejane, de Belo Horizonte. Boa noite, padre. Gostaria de um conselho. Há pouco tempo, eu estava tendo amizade com um religioso da minha paróquia. Comecei a me interessar por ele. Ele descobriu, se afastou de mim e me bloqueou no WhatsApp há 3 meses. Qual a sua opinião? Você é um homem de Deus, hein? Fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. As pessoas, às vezes, tratam os padres, os consagrados, como se eles não sentissem nada, não tivessem sexualidade, umas intimidades, umas coisas. Gente, padre é um homem, né? Um homem que está lutando para viver um compromisso que fez com Deus, como um casado luta para não sair com outra mulher. Ou deveria lutar, né? Uma mulher luta para não ser adúltera. Então, tem que ajudar os padres. Ele está certíssimo, você é um homem de Deus. Se eu encontrasse ele hoje, eu ia falar parabéns, né? Ele fez o que muitos de nós, às vezes, padres, em algum momento da vida, não conseguimos fazer, né? E não adianta. Tem caminhos que, se você abre uma porta, a porta vai abrindo outra, né? E talvez você, é um padre que está me acompanhando, caiu, teve alguma dificuldade, levanta, busca ajuda. Não vai deixar isso ser definitivo, né? Pedro negou e depois voltou e se tornou o Papa, né? Não precisa fazer igual Judas, que se enforcou, né? Busque pessoas que vão te ajudar, te entender, corte na raiz. Tem coisas que a gente tem que cortar na raiz, né? Cortar mesmo, fechar as brechas e... em primeiro lugar, você não tem que se aproximar dele, né? Se o cara já tem um compromisso, pô, que isso? Padre, hoje fui me confessar, estou com depressão há muito tempo, doente e sem conseguir sair de casa. Hoje fui me confessar, sem marcar, porque não consegui, mas tinha necessidade. E o padre me tratou, não me confessou, quando fui confessar, ele disse, vem no intervalo aqui. Ele confessou não querendo, fiquei constrangida, não consegui falar meus pecados, fiquei triste demais, não me senti acolhida. É triste, filha, triste mesmo. Todos os nossos padres deveríamos te dar mais atenção, né? Eu sei que você está depressiva, fragilizada, mas você mesma disse, olha, eu não marquei, cheguei.
nós padres também temos compromissos, né? Por exemplo, num acampamento aqui da Canção Nova, eu sei que todo mundo que vem quer conversar com a gente. Às vezes tem 1000 pessoas, as 1000 pessoas falam assim: padre, só uma foto comigo. Mas são 1000 pessoas, né? E a gente, padre, por exemplo, nos acampamentos, a gente tem que atender as confissões aqui na Canção Nova. A maioria de nós, porque os leigos não podem atender confissão. Então tem uma fila de 1000 pessoas esperando confissão, e eu faço a escolha: eu vou atender confissão para libertar as pessoas das garras do demônio, perdão dos pecados, ao invés de ficar só tirando foto. Claro, dou atenção, tiro uma foto, mas não é esse o sentido. Aí a pessoa pode ficar magoada: ele não tirou a foto comigo. Mas tinha 1000 pessoas, eram 1000 fotos, e tinha 1000 pessoas que precisando confessar, né? Para nós padres é corrido aqui na Canção Nova. Quando você vem, eu amo estar com você, mas nossa, eu estou fazendo muitas coisas. Por quê? Porque tem coisas que só eu como padre posso fazer. Os leigos, os irmãos, não vão poder atender as confissões. Claro, o padre não tem direito de tratar com grosseria, mas outra vez tenta ligar e marcar, entendeu? Que horário que o padre pode? Um horário que o padre esteja só para isso. Talvez se ele esteja melhor, mais calmo. Mais uma vez eu digo, ele não está certo, né? Mas também, né, a gente tem que pensar um pouquinho, tentar marcar, descomplicar, né, gente? Vamos descomplicar. Vamos lá, uma última mensagem. Padre, não, também está fora do tema. Eu agradeço, filho, pela sua mensagem. Você falou se um católico pode namorar com uma mulher separada de uma seita ocultista. Marco, sai dessa, meu irmão. Você já falou que quer continuar comungando. Você vai estar em adultério e, sabe, se relacionando com alguém que está abrindo a alma aí para receber não sei o quê, né? É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para os seus filhos? Então você está me perguntando, eu estou te respondendo, né? Olha, o tema é maravilhoso e o assunto passou rápido. O assunto não, o tempo passou rápido. Eu agradeço a você, a sua presença, a sua sintonia. O padre vai dar a bênção. E como de costume, nós vamos conferir um clipe aí do meu DVD. Depois, dá uma força, vai lá também no YouTube para ouvir. Essa música se chama Tua Casa é o Meu Lugar, que você vai ouvir. Pelo menos o que eu percebi aqui no intervalo, tá bom? Agradeço a equipe, agradeço o Samuel, o Cleuber. E veja bem, às vezes o padre é direto. Não é porque eu quero ser mal educado, não. É porque tem pessoas que precisam ouvir uma coisa mais objetiva, né? Porque viaja na maionese e a gente precisa entender, né, a nossa fé e valorizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vosso dia, vossa consciência, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua sintonia. Terça que vem tem mais. Todas as terças de 8 às 9 da noite. Obrigado, filha. Foi maravilhoso. Obrigado. A tua casa é o meu lugar. Canta com o Padre. E faz essa experiência de voltar também. A voz da consciência me fez réu. Os porcos me lembraram o que deixei pra trás. Rompi a aliança sem pudor e escravo do pecado me tornei. Tão ingrato logo eu fiquei. Com meus erros eu feri teu coração. Que saudade de te encontrar, pois a tua casa é o meu lugar. Mas hoje eu quero voltar para ti. Eu sei, aqui não é o meu lugar. Minha herança eu roubei, me profanei. Em teu abraço, Pai, me encontrarei. O meu pecado eu
Volta para o coração do Pai, volta para o abraço do Pai. Ele não te condena, Ele quer te perdoar e te fazer feliz. Ele está esperando você. A voz da consciência às vezes nos faz réus também. A voz da consciência me fez réu. Os porcos me lembraram o que deixei pra trás. Rompi a aliança sem pudor, e escravo do pecado me tornei. Tão ingrato logo eu fiquei, com meus erros eu feri teu coração. Que saudade de te encontrar, pois a tua casa é o meu lugar. Mas hoje eu quero voltar para ti. Eu sei, aqui não é o meu lugar. Minha herança eu roubei, me profanei. Em teu abraço, Pai, me encontrarei. O meu pecado eu sei, não cancela o teu amor. Eu quero estar contigo, seja onde for. Aliança, vestes novas, tu me das. Devolve a vida ao filho que morreu. Aliança, vestes novas, tu me das. Devolve a vida ao filho que morreu. Teu pecado não cancela o amor de Deus, mas te afasta dele por uma opção sua. Volta para o Pai, Ele te ama e espera você.